Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão semanal para a semana do dia 29 de maio ao dia 4 de junho, que é uma semana também muito interessante, de uma sequência de semanas que vem com eventos marcantes astrológicos, e essa não vai ficar atrás, gente, porque nós temos uma lua nova que vai acontecer no dia 30, tá? Que inicia uma nova lunação, um novo ciclo lunar. Vamos ter o Mercúrio voltando ao movimento direto, mas Saturno ingressando no movimento retrógrado. Então vamos ver aí como tudo isso vai acontecer, além de termos aí alguns encontros, algumas conjunções e alguns aspectos bastante interessantes aqui ao longo da semana. Bom, pessoal, não vou me estender muito nas introduções, mas lembrá-los sobre o caderno de estudo sobre os lotes helenísticos, lotes herméticos e partes árabes que eu lancei e que é um material complementar para os seus estudos de astrologia, recomendado para quem já trabalha com astrologia, e não importa se você é de uma linha tradicional, de uma linha moderna, porque o conhecimento dos lotes herméticos e partes árabes pode ser aplicado em um ou outro, ok? Bom, a ideia do caderno foi exatamente trazer o conceito, né, a teoria, trabalhar um pouco mais com a prática. Então ele tem exercícios, como eu já expliquei para vocês, né? E eu envio as respostas e vocês podem comparar aí com as respostas, né, para os estudos de vocês. O próximo será sobre as estrelas fixas, muito em breve, já estou terminando o material, pessoal, e é bem legal aqui que a gente vai trabalhar de uma maneira bem consistente. Bom, lembre dos cursos também que permanecem sempre abertos, aí com as inscrições abertas, tá bom? E mantenha atenção então aí nos próximos meses, porque teremos alguns cursos novos também. Bom, pessoal, então eu vou deixar os links, os acessos aqui embaixo na descrição do vídeo, e daí você pode pegar o link para tanto adquirir um curso com o cupom de desconto, aquele de sempre de 20%, como também para adquirir o caderno, certo? E vamos falar então dessa semana, que é uma semana bem interessante. Antes de mais nada, a gente continua colocando aqui os temas que vocês gostariam de abordar no podcast de histórias astrológicas. Já separei alguns temas. Gente, eu não quero ficar falando só sobre política. Esse ano é um ano eleitoral, tem muita informação sobre política. Eu não quero ficar falando muito sobre esse tema, mas sobre questões culturais, tanto do Brasil como do mundo, eventos científicos, por exemplo, tudo que a gente possa confrontar aí com as posições das cartas, né, coisas que a gente possa pesquisar por meio da astrologia, tá bom? Então, se você tiver uma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários, que ela é sempre muito, muito bem-vinda, ok? E também sugestões para temas da série de curtas da astrologia, né, ou de outros temas de vídeos aí que vocês gostariam que eu abordasse, né, que eu aborde, né, tá bom, pessoal? Vamos ao que interessa, então, gente, preparem-se. É sobre essa semana que nós vamos falar, inicia aqui ó, no dia 29 de maio, vai até o dia 4 de junho. Gente, já começamos com um movimento bem interessante. A semana ela vem bem movimentada. Esse primeiro movimento do dia 29, que é domingo, é uma quadratura 90 graus entre a Lua e Saturno. E como a Lua está aqui ó, né, no final de Touro, se encaminhando para o final de Touro, essa quadratura é entre signos fixos. O clima fica um pouco emperrado e mantenham a atenção para a teimosia, uma tendência da Lua em Touro que já não é muito veloz, ela é muito fixa. Vai ter aí ao longo do dia alguns encontros também relativos a Mercúrio, que envolve comunicação, conversa, transmissões de informação, as divulgações, enfim. E esse ponto ele vai ser aí bem interessante, bem importante para vocês manterem atenção. Quando for às 7h31, é o momento em que Marte vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter. Pessoal, essa conjunção ela é bastante importante porque ela tem uma tendência a calor excessivo. Nós classificamos os planetas, né? Você que me acompanha aqui já faz um tempinho já sabe que nós qualificamos os planetas de acordo com as qualidades primitivas da natureza. Marte é quente, Júpiter é quente, qualificamos também os signos e Áries é quente. Então isso expressa uma tendência muito veloz, né, agitada mesmo, pode gerar um clima ansioso. E se você estiver na estrada dirigindo, mantenha atenção à velocidade, tá?
Também não é um dia muito adequado para iniciar uma conversa delicada, porque por mais que Júpiter tenha essa tendência pacificadora, o grande benéfico, ele está em conjunção com Marte no seu domicílio, e isso vai representar uma tendência um pouco mais explosiva, um pouco mais ardente, né? Então não é um momento muito interessante para diálogos, tá? Então ele teria mais a ver com o conflito, com os excessos, com a ansiedade, né? Principalmente aquele excesso de expectativas. Mantenha atenção. Mantenha atenção aos riscos também que vocês forem assumindo de qualquer natureza, né? Por questão do excesso de calor, há uma tendência muito rápida, né? E às vezes há um risco inesperado, tá bom? Em qualquer tema, lembra vocês que tanto Marte como Júpiter não se movimentam muito rápido, então essa conjunção ela fica forte durante todo o dia, tá? Percebam que aqui um pouco depois ainda estão em 3 graus. E depois o próximo movimento é às 8 horas e 15 minutos da manhã, é uma conjunção da Lua com Mercúrio, em 26 graus e 55 minutos de Touro. Se estivermos trabalhando com estrelas fixas próximas à eclíptica, né, na metodologia de Ptolomeu, esse grau aqui é o grau onde a gente tem a estrela Algol. Então aqui merece uma super atenção sobre a questão de comunicação, pessoal. O momento aqui ele é delicado sobre o tema de comunicação. Evitem, novamente, continua com essa influência, evitem discussões, evitem lidar com temas muito delicados, muito complexos, uma tendência explosiva, assim, e também muito dura, se ela não tem nada de flexibilidade. Fica pairando no ar. Então esse domingo, dia 29, ele tá um pouco estridente, assim, né? Muito duro, muito resistente. Vocês vão precisar manter uma atenção sobre as posições de maneira geral, né? E depois a Lua vai ingressar no signo de Gêmeos. E movimenta um pouco mais, porque os Gêmeos têm calor, então assim que a Lua sai de Touro e entra em Gêmeos, anima. Só que lembrem-se do que eu falei, olha, continua Marte e Júpiter em 3 graus, então essa conjunção fica o dia 29 inteirinho nesse fluir dessa velocidade toda. Então quando a Lua ingressar em Gêmeos, acentua ainda mais, porque a Lua em Gêmeos entra num território de calor também. Então a gente tem um domingo que tem uma tendência veloz, assim, agitada, e ao mesmo tempo em que ela é veloz, ela é dura, ela é seca, ela não é flexível, não é uma coisa muito maleável, ela é mesmo rápida, mas forte, assim, dura. E aí vocês vão precisar manter atenção em relação a isso, porque por mais que Gêmeos seja um signo mutável, ele vem carregando, essa Lua vem carregando um fluxo de dureza, né, durante o domingo. E depois, às 21 horas e 12 minutos, a Lua que estará em Gêmeos vai aplicar 60 graus a Júpiter. E depois vai aplicar a Marte também, vou abrir aqui já, tá? Então, o que que acontece, gente? Principalmente esse momento do sextil entre Lua e Júpiter é bem desafiador, porque Júpiter tem debilidade aqui no signo de Gêmeos. Então ele acaba instigando mais um momento do domingo com excesso de expectativas, com impulso ao risco, com dificuldade de concentração, de planejamento. Então se a gente pesar a capacidade de estratégia versus ação, a gente tem muito mais clima para atitude, para ação. Então, o ritmo todo do dia 29, ele não favorece muito o plano, né? Ele não favorece muito as atividades que precisam de um tempo para se desenrolar. O que eu percebo mesmo do dia 29 é um excesso de velocidade e risco. Por isso, vocês vão precisar manter atenção. Com muito calor no ar, né? A gente acaba tendo uma tendência mais explosiva ao contato. Então, conscientemente, não deixem que essa vulnerabilidade se eleve mais, né? E aí nós vamos para o dia 30, pessoal. O dia 30 vai ter um único movimento que é exatamente a formação da Lua nova. Lua conjunção com Sol, abrir o mapa por signos inteiros para o horário de Brasília. E essa conjunção vai acontecer exatamente na casa 12. Esqueçam o lote da fortuna, gente, porque como o lote da fortuna é calculado da distância entre Sol e Lua e eles estão na conjunção, né? Então toda vez que a gente tem Lua nova, o lote da fortuna vai estar conjunto ao ascendente. E essa condição, então, ela é disposta, né, por Mercúrio. O Mercúrio ele está em Touro ainda no movimento retrógrado, ele vai voltar ao movimento direto nessa semana. Ele está bastante lento, então próximo a estacionar.
E a casa 12, num sentido mundano, não é aprazível, porque é a casa de segredos, é a casa daquele clima de confabular, né? Um clima meio das coisas que vão se colocando por debaixo do pano. Só que uma tendência Gêmeos, ela é mais de revelar isso, né? Por quê? Porque Gêmeos é um signo de calor e o calor representa expansão, né? É yang, é para fora, não é para dentro. Então, a gente tem aqui uma tendência a surgirem assuntos no nível mundano, que eu digo no nível coletivo do país ou do mundo de maneira geral, que tenham relação com revelações, tá? Lembre-se então que a Lua chega ao mesmo grau em que está o Sol assim que ela se afasta daquele aspecto de 60 graus que ela aplicou a Marte, né? Marte está aqui numa tendência bastante abrasiva. E na casa 10, que é uma casa que envolve o comando do país, né? Então nós temos uma tendência muito irritável, apressada, inconsequente, né? Então, no clima global, a gente vai poder ver aí nos próximos 15 dias o desenrolar de muitos assuntos rápidos, né? Coisas que vão pipocando, mas muitas coisas podem ter relação com divulgações, com descobertas, com coisas que vão se descortinando. E ela não é muito pacificadora, né, pessoal? Porque nós temos a lua nova disposta por Mercúrio retrógrado, debilitado, Mercúrio que está se aproximando de uma quadratura com Saturno. E, pessoal, nós vamos ter essa agitação toda ainda nos próximos 15 dias. Eu diria que no sentido político, principalmente, né? Porque, de uma maneira geral, ele acaba trazendo a atenção da casa 12 para a casa 10. E a casa 10 está envolvendo essa questão de eleições, todo esse trâmite aí que vai se desenrolando para os próximos meses. Tem uma tendência assim abrasiva, apressada, inconsequente, muito inconsequente. Lunações não dizem muito sobre efeitos pessoais, né, na vida pessoal, a menos que você tenha aqui o ascendente em 8, 9 ou 10 graus de Gêmeos. Mesmo assim, isso não vai trazer uma repercussão sobre viradas, grandes eventos na sua vida, tá? Porque a Lua tem um ciclo curto, 28 dias, né? E ela passa pelas 4 fases, ok? Então isso não significa grandes guinadas, grandes viradas na vida. Mas no sentido eletivo, eu diria para vocês manterem a atenção, continuarem mantendo a atenção sobre as questões de inícios, né? E sobre a ansiedade, a maneira como se emprega a energia, a velocidade, aquelas coisas que vão se desenrolando muito rapidamente. Se por um lado ela instiga a atitude, a iniciativa, se você tiver com algum projeto, alguma vontade muito parada, você vai sentindo um pouco mais do movimento do mundo nesse sentido empolgante. Por outro, ele requer uma atenção sobre ideias, planos, estratégias de uma forma geral, porque é muito mais relacionado à atitude do que à estratégia, como o dia anterior já vinha trazendo, né? E o dia 31 vem com a Lua aplicando 120 graus a Saturno às 17 horas e 10 minutos, então isso significa que não teremos nada antes, né? E esse momento tem a Lua em Gêmeos, com Saturno em Aquário, não é propriamente desafiador, mas tem uma tendência muito mais a pensamento, a informação, a divulgação, a ideias, enfim, a maneira como as coisas vão fluindo. Ele não tem uma tendência parada, né? Porque a Lua está aqui no signo de Gêmeos que tem calor, é mutável, então o clima não é resistente, ele não é lento. Mas eu diria que ele é mediano, pode ser interessante se você estiver estudando, estiver pesquisando, estiver lidando com assuntos relacionados a informações, né? Se estiver escrevendo alguma coisa, tá? O único movimento também no dia 31. Dia 1, pessoal, ele inicia aqui às 12h49 com o ingresso da Lua no signo de Câncer, que naturalmente é uma tendência a reserva, a recolhimento, tem uma característica mais a guardar, a proteger, a poupar, né? Diminui um pouco da intensidade que a gente teve nos últimos dias, né? Nos dias anteriores, tá? Então, em termos de clima geral, vocês vão perceber isso. Só que o que vai acontecer 10h35, no meio da manhã, essa lua canceriana vai aplicar 90 graus a Júpiter, que está no signo de Áries. Então, aqui a gente tem uma recepção bem interessante para Júpiter no ponto de exaltação. É uma quadratura, não é exatamente uma natureza harmoniosa do aspecto, mas ele vai puxar mais com a tendência de manter. Então, vocês podem sentir um pouquinho mais de dificuldade com as iniciativas durante esse momento.
ou tanto em confiar em coisas muito fora do contexto, né? Então vamos supor que você esteja lidando com uma situação específica e surge uma ideia nova sobre essa situação. Se ela for muito fora do contexto, muito diferente, pode ser um pouco difícil de gerar confiança, de gerar aquele caminho seguro, tá? Porque a gente tem uma tendência mais a manter, a reservar, né? A acolher do que a experimentar. Nos dias anteriores, com todo aquele excesso de calor, uma tendência mais ativa, mais experimental, fica muito mais presente no ar, tá bom? Então vocês vão precisar manter atenção em relação a isso, tá? Inclusive nos temas financeiros, nas compras, na rotina, há uma tendência um pouco maior para poupar, para fazer economia, vai mais nesse sentido, né? Agora, às 12 horas e 33, a Lua, então, em Câncer, aplica 60 graus a Vênus em Touro. Esse, então, conclui o ápice da reserva, né, do desejo, da satisfação. É uma característica que cai um pouco no campo acomodado, mesmo com Câncer aqui sendo cardinal, mas esse aspecto ele cria uma recepção para a Lua no ponto da exaltação e para Vênus na sua triplicidade, né? E isso acaba trazendo aquela vontade da satisfação. Então, diminui um pouco o ritmo, né? Que a gente já está vendo que esse dia primeiro não tem muito forte, um ritmo acelerado, mas ele cria um caminho bem interessante para cuidar das coisas de maneira geral, sejam coisas da vida cotidiana como coisas mais importantes. Cuidar de pessoas, ele tem uma expressão um pouco mais carinhosa, um pouco mais organizada, ele não vai muito para um caminho diferente, nem do risco e nem da experimentação, tá? Então, ela é pacificadora, essa característica, ela é bem comum, né? Ela tem uma tendência a preferir o que é natural. Agora, no meio da tarde, às 14h31, essa lua canceriana aplica 90 graus a Marte. Aqui ele deixa o ritmo... Na verdade, ele não vai acelerar o ritmo, mas cria um pouco de estridência, assim, né? Uma dificuldade em soltar um pouquinho as coisas, porque Marte está muito forte e a Lua também. E, naturalmente, como a Lua se movimenta mais rápido, ela toma um pouco um formato de Marte, só que aqui nós temos uma recepção por debilidade para Marte, porque Marte tem aqui queda no signo de Câncer. Então, toda a tendência a tentativas, a iniciativas, a velocidade, a energia, a embate, a combate, a se colocar, né, de uma maneira pontual, acaba tendo uma controvérsia da reserva, da manutenção. Então, a gente percebe que aqui a gente tem um clima um pouco difícil para soltar as coisas, né, deixar ir e tomar iniciativa para o novo. Por isso que não é um bom momento para início, nem um pouquinho, de qualquer coisa que você estiver planejando fazer nesse momento, porque ele pode deixar bastante no impasse de mantém o que tem ou tenta alguma coisa nova. Ele vai criando muito essa dificuldade em dar passos firmes a seguir. O dia 2 vem fora de curso, coloquei o mapa aqui da meia-noite do dia 2, não teremos nenhum aspecto, conjunção entre planetas clássicos e também necessitar uma atenção para os inícios, pessoal, não é nunca um bom momento iniciar nada com a Lua fora de curso. O aspecto anterior que nós tivemos então foi entre a Lua e Marte, ela vai se afastando desse aspecto ao longo do dia 2, mas o ideal seria mesmo manter a rotina, fazer as coisas que vocês estão habituados. O dia 3 vem então com 5 da manhã, Mercúrio estacionando para voltar ao movimento direto. Mantenha atenção a esse momento, porque o momento de velocidade zero não é legal para início nenhum, né, gente? Principalmente para os temas de Mercúrio que envolvem a comunicação, o conhecimento, ensino, a informação, enfim, né? O trânsito, a dinâmica da ciência e tecnologia no nível clássico, né? E tudo isso acaba tendo bastante prejuízo nesse momento, tá? Então evitem esse dia aqui, vai ser bem às 5 da manhã. A outra coisa também é manter a atenção sobre os seus assuntos cotidianos, né? Esses momentos do estacionamento do Mercúrio podem representar esquecimentos, perdas, coisas desse tipo, né? Então aquele momento em que a coisa para ali, né? Não é muito indicado para atividades fora do comum também. Às 7h43, a Lua vai aplicar 60 graus a Mercúrio. De novo, Mercúrio está aqui na parada, né? Mas ele vai estar muito lento, gente. Então, isso requer uma atenção grande
também sobre os temas de comunicação, dia 3 inteiro. Depois que vai acontecer, a Lua ingressa em Leão, muda um pouquinho o quadro, então só que ela vai lá, sei lá, no meio da tarde. Toda manhã do dia 3, ela requer bastante atenção com os assuntos relacionados à comunicação, ao trânsito na rua, papéis, burocracias, estudos, provas, entrevistas, enfim, reuniões. Mantenha atenção, não precisa desmarcar se você tiver já agendado, mas mantenha atenção à maneira como vai se colocar. Se planeja para evitar os contratempos com equipamentos, né, com essas coisas horadas todas, tá? Com todos esses assuntos. Quando a Lua ingressa no signo de Leão, ela cria um fervor, né? Aqui, uma Lua leonina é uma Lua apaixonada, né? Na casa do Sol, então tem uma expressão bem viva, bem cheia de motivação e energia. Então vai mudando um pouco o clima ao longo da tarde da sexta-feira, vocês vão sentindo mais energia, mais motivação, mais brilho também, um pouco mais adiante. Gente, aí o dia 4, vamos devagar porque tem tanta coisa. 00:09, a Lua vai aplicar 120 graus a Júpiter. Júpiter está em Áries e a Lua está em Leão, gente, é um trígono altamente motivador, confiante, cheio de energia, cheio de impulso, né, generoso também. Então ele tem uma tendência realizadora, vai acontecer bem na virada da sexta para o sábado, né, bem na madrugada ali. Quem tiver acordado, aproveitando, aí vai sentir esse impulso. No início da manhã, 7h15, a Lua vai aplicar 120 graus a Marte, né? Gente, aqui acelera bem, então é um ritmo muito indicado para tomadas das iniciativas, ele tem uma tendência muito prática e realizadora, não é adverso, e aí se você estiver iniciando alguma atividade ou precisando daquela energia para fazer alguma coisa, fisicamente dizendo, este é o momento porque ele gera um gás mesmo, assim, um volume de energia para você realizar aquilo que for necessário. Como também imprime um ritmo um pouco mais acelerado, né? Então, como uma tendência do fogo, ela é prática, é quente e seco, a tendência é que as atividades se desenrolem de uma maneira muito descomplicada. Então, esse aspecto, ele tanto favorece tomadas de iniciativas, como também realização de temas práticos, muito simples e descomplicado, tá? Então é um clima muito interessante. Quando for às 7h47, um pouquinho depois, a Lua vai aplicar uma quadratura a Vênus. Quadratura de signos fixos, envolve os dois astros femininos, a gente tem uma tendência mais à busca por satisfação de uma maneira geral, não é propriamente assim brilhante, mas vocês vão perceber que há uma vontade de se realizar mais, então aquele olhar mais adequado, mais voltado mesmo no sentido natural para a gente fazer o que gosta, né, para o cuidado com a aparência, por exemplo, aquele já não é assim tão indicativo de força, né, tá? E é uma quadratura, então ela merece atenção com os excessos vinculados a gastos, com o excesso de prazer, né? Com coisas que sejam excessivas nesse tema de atendimento de prazer. Quando for às 18h47, então é Saturno quem vai estacionar, gente. Então aí, esse dia todo merece uma atenção também, porque o Saturno ele tem esse tema das burocracias mais pesadas, do tempo lento, parou, estacionou, ele vai pegar mais os eventos em nível coletivo, ele é um planeta lento, né? E vai merecer bastante atenção de vocês, então. 20h23, 60 graus entre a Lua e o Sol. Esse empolga bastante, né? Porque a Lua está no signo da regência do Sol. Ele cria um clima muito vivo, satisfatório, prazeroso. Aliás, assim, o dia 4, se não fosse o Saturno retrógrado, seria um dia bem interessante para curtir mesmo, porque ele tem uma tendência a brilho. E o Saturno estacionando é que cria um pouquinho mais de estridência. Como ele está em Aquário, ele não vai representar muito uma tendência pesada de resistência ao ritmo, mesmo ele estando no ponto zero. Mas eu diria que com opiniões, com ideias, com pensamentos, com os assuntos vinculados mais à intelectualidade, sim, tá? Então esse Saturno aqui estragou um pouco a brincadeira do dia 4, porque ele seria realmente animador. Na verdade, ele vai ter um clima bastante animador, principalmente aí durante a manhã.
Então, pessoal, é isso que a gente tem. Então, vocês perceberam mesmo como essa semana ela está dando sequência, né? As duas últimas semanas também tiveram eventos importantes. A gente teve uma semana com eclipse, a semana passada super oscilante, aquele dia 24 que eu falei para vocês que estava realmente muito tenso, muito agitado. A gente teve eventos aí em nível mundano muito pesados, né? Ligados às armas, inclusive, que é um tema de Marte, né? E a gente teve Marte ingressando no signo de Áries também. E agora essa semana dá sequência ao movimento, que é essa questão de Mercúrio direto, Saturno retrógrado, Lua nova e toda essa dinâmica, né? Semana também que tem um clima oscilante, né? Com um dia inclusive fora de curso. Programe as suas atividades, então aproveite o melhor aí das energias, né, das influências astrológicas para ter um resultado positivo, tá bom? Gente, deixa um abração. Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo e compartilhar com seus amigos também, tá bom? Um abraço para todos. Até a próxima.